Fala galera, bem-vindo ao JV Notícia, o seu canal onde você fica por dentro de tudo que acontece na política. Antes de ir para o vídeo, peço que vocês deixem aquele like para estar fortalecendo o canal e também se inscreve no canal para não perder nada. E vamos para o vídeo. Patrocínio, né? O roubo seguido de morte. Não, ele estava lá naquela tarde protestando contra o triunfo da indecência que aconteceu na eleição de 2022, uma quadrilha que voltou à cena do crime e, caso alguém queira punir, então punam Geraldo Alckmin, é dele a frase, do vice-presidente. Ele resolveu ir na garupa para Brasília com essa quadrilha. Pois bem, e aí a esse grupo surgiram estúpidos que cometeram crimes de vandalismo. Essas pessoas deveriam ter sido identificadas com a devida materialidade, essas pessoas deveriam ter a conduta individualizada e pagar pelo simples fato, eu estou adjetivando, pode retirar essa, vamos falar melhor, pelo fato de terem quebrado alguma coisa. Quebradeira, como Brasília já assistiu, infelizmente, muitas vezes. Sem terra, por exemplo, já viraram um carro na frente da Câmara dos Deputados e um dos agentes de segurança naquela época, eu me recordo, porque eu estava lá dentro, eu assisti tudo isso. Foi levado em estado gravíssimo por conta de uma pancada na cabeça para um hospital. Queremos que qualquer cena lamentável como essa se repita? Jamais. Condenamos? Condenamos. Mas falar em ameaça à democracia, atentado ao Estado democrático de direito, inclusive com o bis in idem, né? Com muitas vezes golpe de Estado e atentado violento ao Estado democrático, eu acho que já chegou a hora do Brasil ser levado a sério, do Brasil passar essa história limpo. Se houve, em algum momento, um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, que isso seja esclarecido, não com esse relatório hollywoodiano ruim de mais de 800 páginas produzido pela Polícia Federal. Esse daí não cola, esse não vai ter jeito. Ninguém vai engolir a ideia de que o Brasil poderia ter sofrido, o Brasil que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dimensões continentais, 27 estados, que o Brasil poderia ter sofrido um golpe com um agente que perdeu um táxi. Falei agora há pouco, até num tom de deboche, mas é verdade. O que será que ele carregava que ele não conseguiu pegar um táxi, uma bazuca? Estava andando com uma bazuca na asa sul, na asa norte, por isso ele não conseguiu entrar num táxi. Não tinha Uber? Não, né? É difícil pegar táxi em Brasília? Fala sério, né? Ou um Fiat Palio que foi de Goiânia a Brasília. Você vai fazer um golpe de Estado com um Palio? Acho que não também, né? Onde é que estava a quartelada? O Brasil já assistiu a golpes. Eu vou repetir um comentário que fiz no S Sem Filtro agora há pouco. E golpes militares. Depois de golpes militares, nunca o que resta, eles nunca derivam em democracia. A própria proclamação da República foi um golpe militar, 1889, 15 de novembro. Getúlio Vargas praticou um golpe quando impediu, né? Júlio Prestes, quando demoveu, destituiu Washington Luiz, em 1930, isso durou 15 anos. Isso tudo foi golpe, não houve democracia depois. E o que eles estão dizendo é que nós temos uma democracia vigente, então não teve golpe no Brasil. Mas houve a preparação de um golpe? Bom, isso sequer é crime, segundo a nossa legislação. Mas se houve um grupo de aloprados que avançou nesse sentido, que avançou o sinal, que eles sejam identificados e punidos, mas não com essas conversas mequetrefes de WhatsApp que estão sendo exibidas. O Brasil precisa ser levado a sério. E o único caminho para que esse país retome a normalidade institucional, e digo isso nos primeiros dias do ano, é o Estado de Direito, é a lei. Não há outro caminho senão a lei, senão a nossa Constituição. É preciso encerrar logo esses inquéritos absurdos, sem dupla jurisdição. O inquérito onde as pessoas não têm direito de defesa, porque ali não é o juízo de direito. Ele não é o juiz. É impossível que um ministro do Supremo conduza 21 inquéritos simultaneamente no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos colocar o Brasil nos trilhos do futuro. Mas o Supremo Tribunal Federal precisa parecer confiável para a população brasileira. Do contrário, e aí, de novo, não sou eu que estou falando, são as pesquisas que eles tanto acreditam, desses jornais que eles leem, e eles falam com esses jornalistas, dão entrevistas dia sim e dia também. Esses jornais trazem pesquisas dizendo que a população brasileira não confia
e que entende que o Supremo Tribunal Federal não tem credibilidade porque tem lado. Se é uma corte imparcial, é como a mulher de César, né? Não adianta, é preciso parecer. Fabi. Pois é, já começamos com esse tema que muito nos incomoda. Incomoda quem tem noção um pouquinho de ética, um pouquinho do direito, um pouquinho de justiça. Não precisa ser um grande estudioso civilizado, né? Como, por exemplo, o nosso presidente do Supremo, o ministro Barroso, que se acha muito civilizado, mas faz vista grossa e participa, né? Eu diria que ele é partícipe de tudo isso que vem ocorrendo no Brasil. Essa capa da Oeste, mais uma vez, histórica, choca pela realidade, não é mesmo? Porque você jamais vai ver isso retratado numa Globo, numa outra mídia, né? Numa CNN da vida, não vão dizer sobre isso, ao contrário, né? Eles estão insistindo na narrativa tosca que ninguém acredita, porque todo mundo que pensa um pouquinho consegue aí saber o que ocorreu de fato lá, né, no dia 8, que foi essa tese de crime multitudinário, né, que o ministro Alexandre de Moraes inventou para colocar essas pessoas sem individualização de conduta, é completamente... a gente não tem nem mais adjetivo para falar, sabe? Mas, assim, já foi usada, mas para o contrário, né? Para inocentar pessoas, por exemplo, de torcidas, né? De times de futebol, quando você tem aquela... que você não consegue individualizar. E é o que aconteceu também, né? Embora nós saibamos que teria como individualizar, sim, com a liberação de algumas câmeras, não é mesmo? Porque tinha lá vigente um contrato, são prédios filmados, então a gente viu, né? Todo mundo acompanhou, teve gente que não só não participou, como estava lá não quebra, como estava lá varrendo cacos de vidro. Essas pessoas, você acha justo, né? Seria completamente normal colocar essas pessoas no mesmo balaio daqueles que realmente foram violentos? E foram, né? Então, se separa ali um pequeno grupo e deveria ter sua conduta individualizada. Todo mundo já sabe disso, mas é estranho porque parece que todo mundo fica apostando na autocontenção do Supremo. Eles já disseram, isso não vai acontecer, gente. Não vai. Aquela história, parece clickbait. Olha, o ministro Alexandre de Moraes sentiu. Olha, o ministro Alexandre de Moraes está preocupado, está colheiras. Gente, isso não é a realidade. Então, vocês têm que ficar aqui no Oeste mesmo para saber a realidade. Reportagem do Christian Costa, por exemplo, mostra uma realidade que ninguém quis olhar. Ninguém quis olhar para essas pessoas. São seres humanos. E muito diferente do que as outras emissoras ficam defendendo dia, noite e dia, que aí sim, né, o Silvio falou aqui na abertura, de latrocidas, de homicidas. Para mim, latrocínio é o crime mais covarde que existe, né? Que para a pessoa, para assaltar, para querer um bem, ela mata, né? Mas esses aí são bem tratados, tanto pela justiça, têm acesso ao devido processo legal. E traficantes, então? Nossa, traficantes têm direito a todos os recursos, né? Saem pela porta da frente. Então, a impressão que dá, essa impressão, que se você for um criminoso de verdade, né, que causa grande perigo à sociedade, pode ser que você passe aí, né, bonito e vire até presidente do Brasil novamente, mesmo depois de tantos fatos trazidos à tona, né? Ou fique aí querendo soltar as pessoas que estão presas, né? Que aí é o nosso ministro, querido ministro, eu chamo ele de Levantrevas, não vou alisar, continua sendo, né? Levantrevas, o Lewandowski, porque ele carrega isso e a gente está muito preocupado, né, com a situação do Brasil e a questão de segurança pública que deveriam enfrentar. Não, quando vão discutir, discutem o quê? Vamos fazer um ato para enaltecer o perigo que foi o 8 de janeiro. Não, gente, o perigo está todo dia na sua frente, na minha frente. Primeiro, por essa mídia que não te diz a verdade. E segundo, que qualquer lugar do Brasil está correndo risco de vida, né? Simplesmente por existir. Porque os bandidos estão à solta, eles são mimados pelo sistema. E a gente que paga imposto, que o Caute sempre fala, pague seus impostos em dia. Meu Deus, esse ano de 2025, realmente vai ficar pesado isso. Então, a gente tem o dever de cobrar daqueles que são funcionários públicos. Viu, queridos 11 ministros? Vocês são funcionários públicos.
Ô Flávio, bom, dia 8 de janeiro de 2025 tá aí, né? E parece que o Lula eles vão fazer o Supremo, eles vão fazer outro ato para lembrar. Eles não querem virar a página. Não, não só eles não querem, eles dependem completamente disso, porque o Brasil não é mais uma democracia há muito tempo e ele precisa, então, ficar se auto-justificando esses poderes tirânicos e draconianos que tem. Então, assim, cada dia do ano eles vão falar do 8 de janeiro e vão falar que eles estavam em risco. Vamos lá. Essa narrativa de risco, ela é constante na história da ascensão do poder, né? Um grande filósofo francês como Bertrand de Jouvenel, ele falava que toda ascensão do poder, ela dependeu primordialmente de uma justificativa de risco, ou seja, eu estou em risco, portanto, eu preciso aumentar meus poderes para combater meus inimigos. Na época das guerras territoriais, o inimigo era a potência vizinha, né? Então era guerra ali entre os países. Depois, no século XX, se tornou a questão de classe, de raça e de religião, primordialmente, principalmente com os totalitarismos islâmicos. Hoje em dia, século XXI, bem ao contrário do que as pessoas estão enchendo a boca para falar, seja nas escolas, seja nas redes sociais e seja principalmente no jornalismo, o maior risco são essas pessoas que falam: eu preciso aumentar meus poderes porque eu quero defender a democracia. Não, este é o maior tipo de totalitarismo ditatorial do século XXI. É um totalitarismo global, ainda por cima, porque agora você fica inventando coisas ridículas, né? Inventando um poder que às vezes totalitários não tinham no passado e fica falando em nome da democracia, que é para confundir um pouco a cabeça das pessoas. Olha só, a gente falou agora há pouco sobre algumas pesquisas que saíram recentemente dizendo que o Supremo Tribunal Federal ele não tem, né, uma aprovação. Este termo que é complicado, aprovação. Porque um tribunal, ele sempre vai poder, ele deve dizer, né, eu não dependo de aprovação. Ou seja, se eu estou punindo traficantes, a maior parte desses traficantes tem uma grande fama na sociedade, ele não pode ter aprovação mesmo, ele deve agir contra a aprovação. Agora, o maior problema do Brasil não é questão de aprovação do Supremo Tribunal Federal. A questão é de reconhecimento, ou seja, as pessoas estão nas ruas falando assim, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal é a democracia, está defendendo a democracia, que eles são os democráticos da parada. Não, eles estão dizendo, olha, para você ter democracia no Brasil, você precisa tirar essas pessoas do Supremo Tribunal Federal. Isso é gravíssimo. Isso é, assim, absolutamente grave. Muito mais grave que na ditadura militar. Muito mais. Porque agora você tem toda uma narrativa com um canal de TV que virou o emissário oficial do regime, que recebe dinheiro, inclusive, do governo, né? Sempre que entra o governo amiguinho deles, aumenta o faturamento, sempre que sai, eles começam a perder dinheiro. Então, assim, é um canal do regime, é um canal praticamente governamental hoje, que fica lá o dia inteiro falando, porque a democracia, porque a democracia, e o golpe de Estado. Você acredita? Alguém consegue acreditar que no 8 de janeiro a gente arrisca isso para alguma coisa, isso para a democracia? Não tinha ninguém no prédio. Não tinha ninguém no prédio. Então, assim, que golpe de Estado é esse que você invade um prédio vazio e fala, pronto, é um golpe de Estado. Então, cada invasão do Guilherme Boulos, meu Deus do céu, o que é aquilo? Cada invasão da MSD é bem pior, porque lá tem gente, entendeu? Eles chegam lá de foice. Como já chegaram, inclusive, na Esplanada. Mais de uma vez, mas isso foi quantas vezes? Foram, inclusive, lá no apartamento em Belo Horizonte da Carmen Lúcia jogar tinta vermelha. Eu lembro disso, tá? Era um golpe de Estado, então precisamos agora colocar o PT na ilegalidade? É essa a pergunta que fica. Quer dizer, toda essa narrativa que eles estão criando, né? Olha, eu estou em risco, portanto, lançar o livrinho, né? Ai, aqui foi um dia terrível para a democracia. É o dia que eles mais comemoram na vida. Eu sei que eles dão risada todo dia que eles pensam em 8 de janeiro. E eu acho que é por isso que aquelas imagens, né, no Ministério da Justiça desapareceram. Então, assim, além de tudo, esta ditadura atual é a ditadura mais cafona que já existiu na história brasileira. Cauti, vou repetir a pergunta para você. Bom, dia 8 de janeiro de 2025 está aí. Quem é que não quer virar a página no Brasil? Pois é, só o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula para tentar manter esse poder que brilhantemente já a Fabi e o Flávio explicaram mais uma vez. A gente é meio disco arranhado, né, gente? Falamos, repetimos, infelizmente é sempre as mesmas coisas, porque o Brasil não mudou nada nos últimos 24 meses. E o governo também quer tentar se manter no poder na base dessa narrativa
absolutamente falha de que houve um risco de golpe de Estado no Brasil, o único golpe de Estado da história do mundo, feito por velhinhas com bíblias, por pessoas como a gente viu o protagonista da capa da Oeste desta semana, com sérios problemas econômicos, com sérios problemas sociais e também com autismo. O único golpe de Estado feito por pessoas com autismo teria sido no Brasil, com todo respeito, evidentemente, para as pessoas com autismo, mas claramente o nosso protagonismo da polícia da capa não representa uma ameaça para a República e nem para o Estado democrático de direito, né? O único golpe de Estado feito sem tanques na rua, sem a Força Aérea no céu e sem exército também nas avenidas de Brasília. Mas a narrativa do governo, que o governo tenta desesperadamente manter viva, é que no dia 8 de janeiro de 2023 o Brasil quase se tornou uma nova ditadura militar, né? Um novo regime autoritário. 23 foi um quase 64. Mentira deslavada, e o Brasil sabe muito bem disso. Agora, me surpreende como o governo Lula queira insistentemente a presença de todos os ministros do seu governo. Ele mandou até voltar para Brasília os ministros que estavam de férias. Ou seja, é um sinal claro, um sintoma claro de que muita gente dentro do governo não concorda com isso. O ministro Múcio, por exemplo, que não por acaso está deixando essa turma de doidos, já quer ir embora, já está pedindo para sair do Ministério da Defesa, porque sabe muito bem que ele não quer manchar a própria imagem de homem político com uma carreira longa, honrada também em vários âmbitos. Não quer manchar isso por essa visão completamente distorta da realidade, né? Então, assim, Lula fez questão que todos os ministros fossem lá, vamos ver quem de fato vai estar aqui, não vai estar. E eu quero ver também quem estará lá nesse dia 8 de 24, 8 de janeiro de 25, aliás, dos membros da classe política do Legislativo, né? Quais líderes partidários estarão lá, o que falarão ou não falarão. Porque será um termômetro interessante para ver qual é o clima lá no Congresso Nacional e quanto o governo vai ter que penar nos próximos 2 anos para tentar aprovar qualquer coisa até o final do mandato em 2026. Olha, eu sei que dá um nó na garganta, mas eu queria reexibir o vídeo que acompanha essa capa, da primeira capa do ano da Revista Oeste. Gadelha, por favor. A tornozeleira é um pouco... não tá sendo bom, né? Mas tá certo, tá certo. Era bom se tirasse, né? Ela é uma mulher. De vez em quando machuca. Aí eu falei, De vez em quando. Aí perde um pouco a perna, né? Mas, assim, vamos ver o que eles E aí, curtiu o conteúdo? Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos e de se inscrever no canal para não perder as novidades. E comentar aí embaixo o que você achou ou o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Aqui no JV Notícia você faz parte da nossa comunidade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.